A garota nunca conseguiu gostar de verdade daquele objeto, mesmo que tenha sido o último presente de sua avó. Bastava olhar para aquele sorriso pintado sobre a madeira para se sentir encurralada, ansiosa, e se a encarasse por muito tempo, podia até sentir suas mãos tremerem. Até tentou algumas vezes se livrar da boneca, mas sempre que estava prestes a fazê-lo, as palavras de sua avó vinham à tona. Guarde-a com carinho, eu sempre estarei aqui com você. E mesmo assim, sua mãe insistia para que a lembrança fosse guardada. Quando recebia suas amigas em casa, Olivia fazia questão de esconder o presente dentro do guarda-roupa. Apenas algumas delas, as mais aventuradas e ousadas, acabavam conseguindo ver as feições em tinta e as articulações da boneca. E todas elas ficavam encantadas, sem sentir nem um pingo de desconforto que a sua dona sentia. Alguns anos se passaram e Olivia, que outrora era apenas uma garotinha, havia se tornado uma bela mulher ousada e independente. Suas mechas de cabelo tingidas de azul refletia muito bem isso. Não havia nem argumento, nem explicação que a fizesse mudar de ideia. E com isso, o objeto estava lá sobre a cômoda, o mesmo sorriso, a mesma aparência, tudo que ali junto com ela, inclusive os medos e os calafrios. Mas como dito antes, Olivia tinha mudado e não conseguia mais viver à sombra de um medo tão irracional. Porém, diferente do que acontece naturalmente, a apreensão da garota não se deu lugar à calmaria, mas sim à raiva acumulada que Olivia passou a maltratar a sua boneca. Afinal, a sua avó havia morrido há muito tempo e com toda certeza não se importaria com o que iria fazer com a boneca. Nos primeiros dias, ela apenas xingou o objeto com ofensas bobas. Era como se ainda não tivesse certeza do que estava fazendo. Mas bastou um pouco mais de confiança para que ela começasse a chutar e jogar a boneca contra o chão e contra as paredes. Mas isso até serviu para inflamar ainda mais a raiva da garota, porque qualquer brinquedo que fosse tratado assim, até mesmo os mais resistentes apresentariam algum arranhado, mas aquela maldita boneca não, ela continuava perfeita, com nenhuma lasca. Era hora de pôr um fim naquilo. Nessa transição, deixara tudo de sua infância para trás para morar em uma casa na cidade. Ou quase tudo. Sua mãe insistiu muito para que levasse consigo a tal boneca. Algumas pessoas passavam na rua e olhavam com estranheza a cena que se desenvolvia naquele quintal. Mas aquela garota se sentia satisfeita em ver aquela boneca reduzida a toras carbonizadas. Era gratificante ver o quanto mais o fogo queimava, mais Olivia se sentia liberta. E ela só saiu de lá quando não havia mais nada a ser queimado. Essa seria a primeira vez em tanto tempo que ela dormiria em paz. Porém, durante a madrugada, uma sensação de nervosismo atrapalhou os sonhos da garota, de maneira tão repentina que ela precisou respirar profundamente diversas vezes para que seus batimentos cardíacos se acalmassem.
Ela nem está mais aqui, disse a si mesma, e mal terminou a frase quando ouviu um barulho na casa. Um baque no chão ecoou até que os ouvidos de Olivia não sabia o porquê, mas foi o suficiente para que lhe causasse um enorme arrepio. Logo em seguida, outro barulho foi ouvido, dessa vez mais suave, como um passo. E depois outro, e mais outro passo. Poderia ser alguma coisa boba, como um animal sorrateiro, mas isso não acalmava a garota nem pouco. Seu corpo sentia cada vez mais medo, suas mãos tremiam e o seu coração batia tão rápido que quase podia ser ouvido. Sobre a luz do abajur, ela procurou o que poderia ser, mas a escuridão da porta do seu quarto não revelava o dono dos passos que ficavam cada vez mais próximos. Lívia se encolheu na cama, assim como faria uma criança. O barulho cessou, mas ela sabia que o que quer que fosse estava ali, à espreita. Podia sentir o seu olhar ameaçador e cruel. Não teve coragem de levantar. Ao invés disso, ligou a lanterna do celular e apontou para a porta. Nada. Sua respiração estava pesada. Talvez fosse algo na sua cabeça. Se acalmou com um gole d'água, sempre deixava um copo na cômoda. Foi quando ela sentiu algo tocar o seu rosto, frio e suave. Seus dedos se esfregavam no local e ficaram negros. Olhou atentamente, fuligem, mas nem fazia sentido. De onde veio? Foi quando a imagem de horas atrás lhe invadiu a mente, o corpo, pequenininho da boneca, sendo consumido pelo fogo, deixando no lugar apenas o carvão. Não poderia ser isso. Olhou para cima e encontrou ali o assombro, o medo infantil, a boneca. Caiu em cima da garota, manchando tudo de preto. Olivia gritou com todo o seu fôlego por socorro. Isso bastou para alertar os vizinhos, que chamaram a polícia. Mas esse alarde não afastou a boneca ou o que restou dela. A boneca se contorcia e agarrava com força o rosto da garota, que só conseguia se debater para tirá-la de lá. Foi quando a boneca falou, com sua voz grossa, como se tivesse saído de uma caverna. Você só tinha que me tratar bem. E assim beijou Olivia na bochecha, o que fez ela gritar mais uma vez por socorro. Em um ato de desespero, conseguiu atirá-la contra o chão e correr, ou ao menos tentar. Suas pernas não respondiam como deviam. Ela olhou para elas e viu riscos amadeirados se formando sobre a sua pele, escurecendo cada movimento. Mesmo assim, continuava se arrastando. Seu corpo não produzia mais barulho que deveria. Eram apenas baques surdos no chão e barulhos de articulação. Alguém batia na porta, a polícia, mas nem a sua boca mais respondia. Também estava dura, bateu a mão ainda sobre a bochecha e o som foi perturbador. Madeira. Não conseguia mais se mexer, gritar por ajuda, nem os seus olhos funcionavam mais. Se tornaram feitos de vidro. A última coisa que viu foi a boneca sorrir. Quando os policiais finalmente arrombaram a porta, não encontraram nada. Nem um sinal de roubo, sangue, nada. Os cômodos pareciam em ordem. No quarto, a mesma coisa. Tudo no lugar, cama arrumada. Inclusive a boneca de cabelos azulados em cima da cômoda. Mas, estranhamente, a dona da casa não estava lá.